Então vamos começar aqui. Quem era Jeremias? Palavras de Jeremias, versículo 1. Filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Vamos então conhecer o nosso profeta de hoje. Nome para filho? Jeremias. Quem gostaria aí de dar um nome para o seu filho de Jeremias, hein? O que significa Jeremias? Aquele que exalta o Senhor. Uma das traduções, O Senhor é exaltado, aquele que exalta o Senhor. Realmente a vida dele foi uma vida para elevar, exaltar o nome de Deus. Então está aí, como eu sempre faço aqui, falar o nome e o significado do nome. Aí na tela já temos algumas curiosidades, da vida dele. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, ou seja, olha o nome do pai dele ali, Ilquias. Ele era filho de Ilquias. O pai dele era o quê? Um sacerdote, ou seja, ele já nasceu numa família abençoada, Jeremias teve um pai pastor, um pai sacerdote, um pai presbítero, diácono, líder, um pai que era muito dedicado a Deus. Então ele já veio de uma família que tinha compromisso com o Senhor. E como é bom, quando a gente já nasce num lar onde nossos pais são pessoas que têm o compromisso, o temor com o Senhor. E também fala aqui qual a cidade dele, Anatote. É uma cidadezinha, um povoadinho bem pequenininho, bem desconhecido, poucos quilômetros ali de Jerusalém, mas é um povoado, um lugarzinho bem pequenininho. Interessante que Jesus e Jeremias, eles têm algumas coisas em comum. Primeiro, os dois os dois viveram em povoados bem pequenininhos. Jesus em Nazaré. Alguém já dizia assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus nasceu em Nazaré e Jeremias nasceu em Anatote, um povoado bem pequenininho. Os dois não se casaram, Jesus Cristo não se casou, e Jeremias também não se casou, um profeta solteirão. Que mais? Os dois, Jesus e Jeremias, foram muito perseguidos e muito criticados, até mesmo pelo seu próprio povo e pelos líderes religiosos da sua época. E último paralelo, Jesus e Jeremias choraram sobre Jerusalém. Tem um texto na Bíblia que fala assim, Jesus diante de Jerusalém, ele falou assim, Jerusalém, Jerusalém, como eu quis cuidar de vocês, como uma galinha cuida dos seus pintinhos, mas vocês não ouviram minha voz. E Jeremias também chorou por Jerusalém, lamentou por Jerusalém. Por isso que Jeremias, ele é chamado de o profeta chorão. Jeremias é chamado de profeta chorão. Quando você lembra dos profetas, sempre você lembra alguma coisa, Por exemplo, Isaías, você lembra às vezes, pelo menos eu, que Isaías foi aquele profeta que falou do Messias, Eis que da virgem nascerá um filho, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Quando você lembra de Oséias, você lembra que ele casou com Gomer. Quando você lembra de Ezequiel, você lembra que ele teve que fazer várias coisas, comer o rolo, fazer a maquete, deitar lá no chão, enfim, cortar o cabelo. Então cada um deles, nós vamos lembrando. E quando a gente lembra de Jeremias, o que destaca assim na mente era o profeta chorão. Por quê? O livro dele fala muito de lágrimas, de lamento, de choro. Olha na tela lá, Apressem-se e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas
e as nossas pálpebras destilem água. Olha o que ele fala: lamento, lágrimas. O que é pálpebra, gente? A parte dos olhos, as pálpebras destilem água, é choro. Então, você vai ver aqui no livro dele que ele foi um profeta chorão. Por que chorão? Porque ele sofreu muito. Ele foi preso, ele foi torturado, ele ficou sem comer. Ele tinha alguns inimigos lá que perseguiam ele no livro dele, Passur, alguns reis. E uma curiosidade da vida dele é que ele não se casou. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar. O profeta recebeu uma ordem que ele não poderia se casar, ele não poderia ter filhos e nem filhas. Por quê? Quando a gente casa, a gente tem uma obrigação com a família. Paulo já dizia nas suas cartas, né? Aquele que se casa preocupa-se com sua esposa. Talvez por isso que Paulo também registra que não se casou. Porque quem casa tem hora para chegar em casa, tem hora para fazer as coisas, tem que avisar. E Jeremias não teria esse tempo. Era o momento que ele vivia, era muito delicado. A Jerusalém estava passando por um momento terrível, que era a invasão da Babilônia, do Nabucodonosor. E ele não ia ter tempo para se casar, ele precisava fazer a vontade de Deus ali, que era pregar a palavra de Deus. Ele tinha que estar então totalmente dedicado para a sua missão de profeta. Não que casamento fosse ruim, não, o casamento é uma bênção, mas era urgente ali o momento que ele vivia, e ele não teria esse tempo disponível. O motivo do choro de Jeremias, capítulo 13, 17: mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Vamos entender então o que está dizendo na tela ali? 2 motivos na tela porque ele chorou. Primeiro, se isto não ouvirdes, a minha alma chorará por causa da vossa soberba. O que é soberba? Orgulho, arrogância. Ele falava com as pessoas, mas a soberba das pessoas, a vaidade, o orgulho não deixava elas ouvirem. E além dessa soberba, ele também enfrentaria o quê? O rebanho do Senhor levado cativo. Eles seriam levados para o cativeiro babilônico. Cativo. Na história do povo de Deus tem um momento ali, Nabucodonosor invade, Nabucodonosor faz eles escravos. Isso chama-se cativeiro babilônico. Por isso ele chorava. E Jeremias, ele é um profeta que ele viveu em 2 momentos: pré-exílio, pré-cativeiro e o cativeiro. Alguns profetas viveram no pré, outros profetas viveram no exílio, no cativeiro, e outros viveram pós-exílio. Jeremias viveu em 2 partes, pré e exílio. E ele escreveu um livro chamado Livro de Lamentações. Se você pegar o finalzinho do livro de Jeremias, quando você vira a última página do capítulo 52, começa um novo livro, Lamentações de Jeremias.
um livro pré-exílio, vamos assim dizer, e outro livro no exílio. E o livro de Lamentações fala o que ele viu em Jerusalém: crianças sendo mortas, grávidas, idosos, homens sendo levados escravos. Olha o texto: como já solitária a cidade outrora populosa, Jerusalém, né? Tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalho forçados, chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces, não tem quem a console entre todos os que a amavam. Todos seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se os seus amigos tornaram-se inimigos. Ou seja, ele está vendo, gente, a destruição. Por isso que ele é profeta chorão. Você imagine você ver o Brasil, essa nação tão linda, e de repente as pessoas aqui terem que comer carne de cachorro. De repente você tem que ver as pessoas terem que comer às vezes seus próprios filhos numa panela quente, como aconteceu em Jerusalém nessa época, canibalismo pela fome. Ele viu essas coisas na sua cidade. Ele viu esse povo, que era um povo, ali fala, cidade outrora populosa, a princesa entre as províncias. Ele viu Jerusalém destruída. E ele chorava. Chorava por quê? Quais os dois motivos? Primeiro, que ele pregava e ninguém ouvia. E segundo motivo é que Deus levou cativo, Deus levou aquelas pessoas presas, embora, escravas. Algumas pessoas podem falar assim: mas como Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu, pastor? Deus não é bom? Deus é bom. Deus tem duas faces: amor, uma face, e a outra face, justiça. Deus, Ele chama as pessoas pelo amor, mas algumas pessoas não vêm pelo amor, tem que vir pela dor. Às vezes nós também somos tão teimosos que às vezes Deus nos chama pelo amor, mas às vezes a gente tem que vir pela dor. O que é a dor? Um acidente, um divórcio, uma quebra financeira. Às vezes vai para o hospital, numa cama, e naquela cama olha para o céu e fala: Deus, me perdoa pelos meus erros, meus pecados, minha dureza de coração. A Bíblia fala que Deus é como um pai, em Provérbios, e Deus disciplina os seus filhos. Você que é pai, você que é mãe, ninguém gosta de disciplinar um filho, mas às vezes é necessário. Não pode fazer tudo que o filho quer, às vezes tem que dizer não. Eu lembro quando eu era criança, eu era uma criança assim bem complicada, sabe, assim, bem, vamos falar assim a palavra bem clara, uma criança chata. Meu pai dizia assim: filho, nós vamos visitar sua avó lá no Paraná. Eu morava em Presidente Prudente. Eu dizia: não quero ir, mas vai. Eu não quero ir, quase amarrado. Ia no carro reclamando. Chegava lá: vamos embora. Não quero voltar. Eu era assim. Então eu falo que eu estou pagando meus pecados com Samuel. Porque minha mãe fala: Daniel, você deu trabalho, Daniel.
Você deu muito trabalho. Eu lembro de uma vez que eu estava voltando do Paraná para o Presidente Prudente, e aquela coisa, não quero voltar, não queria ir, agora não quero voltar. Aí meu pai, eu enchendo o saco, meu pai estressado dirigindo, né? Não quero voltar, por que tem que voltar, porque não sei o quê. Reclamando, meu pai parou o carro e falou assim: desce, Daniel, no meio da rodovia, desce. E eu vou descer mesmo. Eu era todo, né? Aí desci, uns 5 quilômetros do Paraná, assim, da cidadezinha lá. E meu pai foi embora com o carro, e eu lá, tô nem aí. Daí depois que ele para o carro e volta, né? Entrei no carro, emburrado. Parei de reclamar, pelo menos. Deve ter dormido, né? Criança emburrada. Gente, fala sério. Tem hora que pai tem que dar uma disciplina. Tem hora que pai tem que mandar descer do carro. Que é chato demais se aguentar um filho. Não quer ir, não quer voltar. E, cara, enche o saco, meu. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Deus é pai, gente. Deus é mãe. Ele precisa corrigir, precisa disciplinar. E aqui aconteceu isso na época de Jeremias. Deus corrigiu, Deus mandou descer do carro, falou: ó, vocês não querem mudança, vocês não querem se converter, vou permitir então que a Babilônia venha, a Babilônia invada, porque vocês só fazem o mal. A Jerusalém, eu fico imaginando na época dos profetas, Jerusalém era um panteão de deuses. Nem parecia aquele povo monoteísta que dizia Moisés lá: somente o seu Deus adorará, só ele prestará culto. O que mais tinha era Baal, era poste ídolo, até o templo tinha Deus lá dentro. Então foi necessário, né? O que aconteceu? Eu acho tão lindo, e eu me identifico muito com o chamado dele. Eu acho que você também se identifica. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. Ou seja, gente, Jeremias lá na barriga da mãe dele, Deus já tinha o conhecido. Você talvez acha assim: não, porque eu escolhi Deus, eu um dia decidi seguir Deus, eu um dia decidi ir para a igreja. Que nada, meu amigo, Deus já conhece você, ó, muito tempo. Não, porque eu decidi passar aqui na frente da igreja, decidi entrar, nada disso. Deus estava te chamando, não é você que decidiu, não, é Deus que te chamou, meu amigo. Não, porque eu decidi me batizar, é nada, é Deus que te chama, é Ele toma iniciativa. Se você só responde sim ou não, mas é Ele que faz o convite, é Deus. Jeremias, eu que te escolhi. Mas aí quando Deus fala para ele, né, a missão dele, ele fala assim: ah, Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Mas o Senhor lhe disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quando eu te mandar falarás. Lembra de Moisés, quando Deus chama Moisés por uma linda missão? Moisés fala assim: Deus, eu não sei falar, sou pesado de boca, de língua, eu não sei pregar. E Deus fala também a Moisés e a Jeremias: eu estou te chamando, eu vou te ensinar. Tem uma passagem no livro de Jeremias que eu gosto muito, que é Jeremias 18. Pessoal, o livro
tem 54 capítulos. Eu não vou conseguir aqui pregar em 30 minutos, 20 minutos de pregação, 25. Eu não vou conseguir pregar 40 e 54 capítulos. Então eu estou mostrando para vocês pequenas coisas da vida dele, quem ele era, quem era o pai dele, o chamado dele. E eu queria, antes de finalizar o culto, eu queria falar dessa passagem que eu acho muito linda, que também assim é uma passagem que explica o que é a vida dele, o que foi a vida dele, que é uma passagem muito conhecida e tem muitas músicas que foram inspiradas nessa passagem. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Deus estava lá no seu trono de glória, falando assim: como eu posso me comunicar com Jeremias? Já sei, vou pedir para Jeremias ir lá na casa do oleiro. A casa do oleiro, pessoal, na época era um lugar muito familiar, muito comum. Era um lugar onde eles faziam vasos, cerâmicas, potes. Hoje, eu acho muito difícil você encontrar uma casa de oleiro. Hoje virou um processo muito industrial isso. Mas é como se Deus estivesse dizendo aqui hoje: vai até o açougueiro, até o mercado, até a padaria. Deus mandou ele para um lugar, porque Deus queria falar com ele. E o verso 3 fala: desci à casa do oleiro, né? Desci até a padaria, até o açougue, eis que lá estava entregue a sua obra sobre as rodas. Qual que é o trabalho de um oleiro? Ele pega um barro e ele vai moldando aquele barro, aquela substância sem forma, que é o barro, nas mãos de um habilidoso oleiro. Aquilo vai fazendo uma forma, a forma de um vaso, de um pote, de uma cerâmica. E ali faz um bonito vaso. Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, assim é você e o meu povo de Israel nas minhas mãos. Eu pego vocês como um vaso, um barro, e eu faço de vocês uma linda obra de arte. Não tem uma música do Anderson Freire, né? Que ele fala, né? Raridade, você é o espelho que reflete, né? Você vale mais do que o ouro puro de Ofir. É mais ou menos isso. Jeremias eu pego aquele barro e eu faço de você, Jeremias, e do meu povo, das pessoas de Jerusalém, eu faço de vocês um objeto de valor. Aquele barro vira um vaso. Jeremias, você, para mim, e o seu povo, meus filhos, eles são especiais para mim, são vasos na minha mão. O verso 4: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, e tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Aí o Jeremias está ali olhando aquela cena, e o oleiro está ali naquele barro, fazendo o vaso. De repente, ele perde a mão, ele força mais a mão direita, e aquele vaso sai torto, estraga. Aquele vaso que está sendo amaciado, de repente fica danificado, fica aquela ondulação do lado direito, já não fica igual do lado esquerdo, ou não fica igual ao inferior, igual ao superior. E aí o que ele faz? Joga fora? Não joga fora. O texto fala: tornou a fazer dele outro vaso. A gente começa de novo. Não joga fora, ninguém é para ser jogado fora. Recomeça a fazer do zero aquele vaso. Qual que é o significado, gente, dessa história?
Jeremias 18:5. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aqui está a lição. Eu e você somos o barro, e Deus é quem? O oleiro. Vira para a pessoa que está perto de você e fala assim: ô barrinho, ô barro de Jesus. A gente é barro, gente. E Ele tem que fazer o quê? Moldar a gente, né? Só que tem uns barros mais encardidos, não tem não, gente? Aqueles barros assim que é difícil trabalhar nele, né? Terra ruim, né? Mas Ele não manda ninguém embora não, nem joga fora. Deus, Ele vai naquele vaso e vai consertando. Se o vaso for teimoso, Ele faz de novo aquele vaso, e assim, né? Todos nós somos preciosos para Deus. Diga assim: você é um barro precioso, você é um vaso precioso para Deus, né? Todos nós somos preciosos para Deus. Ninguém é descartado, ninguém é jogado fora. O oleiro está cuidando de todos, todos nós. Eu vou encerrando aqui. O final do ministério do profeta, eu sempre gosto de falar da morte, do final. A Bíblia não conta muito assim do final desse profeta. Não tem assim no final do livro nada falando da sua morte, mas a tradição da igreja, né, que não é a Bíblia, diz que esse profeta, devido a toda a perseguição que ele passou, ele ficou na Babilônia, ele ficou em Jerusalém ainda quando invadiu, ele permaneceu em Jerusalém e depois ele fugiu para o Egito. Ele ficou em Jerusalém, não foi levado cativo, ele ficou, viu a destruição da cidade, e depois ele fugiu para o Egito, e lá no Egito ele morreu lá no Egito, em torno de 70 anos de idade, diz os estudiosos da Bíblia. Como eu sempre faço, aplicações práticas para a gente encerrar. Primeira aplicação, o que está na tela? Pare de dar desculpas. Ah, Senhor, eu não sei falar. Ah, Senhor, eu tenho a boca pesada. Ah, Senhor, aquilo. Ah, eu sou simples, uma pessoa qualquer, Deus. Jeremias: no ventre da sua mãe eu te chamei. Eu te conheço desde a barriga da sua mãe, meu filho. Pare de dar desculpa. O que ele deveria ter dito, Jeremias? O que Moisés deveria ter dito? Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Mas fica naquele blá blá blá. Ah, eu passo de uma criança, eu não sei falar. Deus, para. Não temas. Você vai fazer a sua missão. Eu acho bonito o verso 10. Você vai plantar e vai arrancar. Vai derribar. Às vezes tem coisas que a gente tem que derrubar também. Não é só plantar não. Pare de dar desculpas. E a segunda lição e a última: não espere uma vida fácil, Jeremias. Olha o texto de Jeremias 12:5, se você quiser colocar esse texto lá na geladeira da sua casa. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, como farás na floresta do Jordão? Vou repetir. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo?
Se em terra de paz não te sentes seguros, que farás na floresta do Jordão? Me parece que Jeremias, ele tinha assim um temperamento meio melancólico, chorão, meio que depressivo, não depressão grave, mas assim, aquela pessoa assim que tem uma tendência à solidão, ao choro, uma tendência, não estou falando que ele era depressivo, uma tendência à melancolia. E Deus fala para ele uma palavra dura: ô Jeremias, está cansado? Vai desistir? Jeremias, você acha que a vida é fácil? Você acha que meu chamado é de uma vida de mar tranquilo? A primeira crítica, Jeremias, vai entregar os pontos? Jeremias, se você já está cansado, e já está chorando, correndo a pé, e quando começar a corrida com os cavalos? Jeremias, se você já está desse jeito em dias de paz, de segurança, quando você estiver nas florestas do Jordão? Veja que palavra que ele recebeu de Deus. Às vezes nós, irmãos, precisamos de uma palavra assim também, porque nós gostamos muito do conforto, nós gostamos muito da calmaria, mas a vida não é feita de calmaria, a vida não é feita de flores e perfumes e borboletas na varanda. A vida é feita de problemas, de provações, de lutas. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus não prometeu uma vida fácil. Então, Jeremias, prepare, exercite, Jeremias, os seus músculos espirituais, força, coragem. Eu chamei você, Jeremias, e eu te capacito para a missão. Não desanime, não desista e não tenha medo. Amém?